texto que nós lemos aqui diz respeito da festa dos tabernáculos, quando Jesus se dirigiu até Jerusalém. E o texto começa com uma conversa dos irmãos de Jesus com Jesus, onde os irmãos de Jesus dizem: você não quer aparecer? Todo mundo quer ser conhecido, precisa falar para as multidões. Claro que eu estou parafraseando. Por que você não vai lá para a cidade, lá para a festa, para você aparecer? Ninguém que quer ser conhecido fica aqui, fica escondido. Jesus falou: não é o meu tempo, vão vocês. E os irmãos de Jesus saem na frente, mas a narrativa nos informa que Jesus vai sozinho, porque ele não queria ser conhecido, não da maneira como os irmãos dele estavam propondo. Ele vai sozinho. E a narrativa prossegue e diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se põe a discursar, a falar. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. A narrativa prossegue e é interessante que algumas pessoas passam algumas questionam, outras dizem que Jesus é um falsante, que é o mal das pessoas, mas a narrativa diz que, e se vocês quiserem ler depois, o capítulo 7 é grande, a narrativa diz que outros creem em Jesus. Isso causa o ciúme dos fariseus. Então os fariseus mandam os guardas do templo irem prender Jesus. E durante toda a narrativa, Jesus estaria às voltas com a multidão, alguns creem, outros duvidam, e não esqueçamos que os guardas do templo receberam uma ordem para prender Jesus. Os versículos que nós lemos tratam especificamente de quando os guardas do templo voltam. E os fariseus perguntam então: o que aconteceu? Por que vocês não prenderam ele? E é sobre a resposta dos guardas do templo que eu queria falar com vocês hoje. Porque os guardas respondem, a resposta dos guardas do templo, ela atravessa os séculos. Ela é válida para os dias de hoje e sempre será válida. Os guardas do templo falam: nunca alguém falou como esse homem. Existe uma versão, eu acho que é a revista aí atualizada, que diz assim: jamais alguém falou como esse homem. E eu queria tratar sobre isso, eu queria tratar sobre a mensagem de Jesus. Claro que rapidamente. Eu queria tratar sobre o Evangelho, falar rapidamente sobre a pregação. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, se foi alcançado pela graça de Jesus, pode testemunhar assim. Eu lembro que em 1989 eu estava na escola, numas férias, as férias da primeira para a segunda série, eu tive essa experiência nítida. Eu estava indo na escola, estava indo no culto lá, trabalho muito bom, não sei como está agora. E eu estava ouvindo a mensagem, mas eu não era cristão, só que eu já estava bem quebrantado. E um dia eu entrei numa igreja evangélica, estava com uma sede, saí de férias, uma sede danada, resolvi um culto, nunca tinha ido naquela igreja, e eu tive essa experiência. Quando o pregador estava pregando, eu tive essa experiência, ouvindo aquela mensagem, eu tive a experiência que os guardas do templo puderam testemunhar um pouco. Eles não experimentaram, jamais alguém falou como este homem. Aquelas palavras, não as palavras do pastor, mas a palavra da mensagem, do autor da mensagem, penetraram no meu coração, e o sentimento foi muito gostoso, o sentimento foi incomparável, um sentimento. Martin Lloyd Jones, um pastor inglês, considerado um dos maiores pregadores do século XX, ele pregava na capela de Westminster, lá em Londres, pregou por 40 anos. Ele disse que um sinal de que você está ouvindo o Evangelho é ser tomado por um sentimento de maravilha. Você, quando está ouvindo a mensagem, quando você está ouvindo as palavras de Jesus, você é tomado por um sentimento de maravilha. Você diz: isso é maravilhoso demais, eu nunca ouvi algo semelhante, eu nunca ouvi algo parecido. E você se entrega então ao Senhor ouvindo aquela mensagem. Como eu disse, irmãos, eu sou pregador, e nós somos pregadores, pelo menos eu não sei se eu tenho me preocupado muito com o que a igreja tem feito da pregação, porque a pregação é um único instrumento que Deus separou para que vidas sejam alcançadas, para que almas se convertam, saiam das trevas e vão para a luz, como diz a palavra de Deus. De maneira que nós precisamos, e é por isso que eu estou compartilhando isso aqui, o meu objetivo é que nós
É claro, todos nós sabemos, crente é o povo, os crentes, o crente é, deixa eu compor aqui a igreja é o povo da palavra, e nós gostamos da palavra, e precisamos gostar cada vez mais, precisamos valorizar cada vez mais a mensagem do Evangelho, porque ela é a única que tem poder para salvar, para transformar uma vida, tirá-la das trevas e levá-la para a luz, tirá-la da perdição eterna e garantir para ela que, para aquela pessoa, que ela irá morar eternamente com Deus. Spurgeon, considerado também o príncipe dos pregadores, esse pregou no século XVIII, XIX, se não me engano, ele dizia que era mais fácil converter um leopardo, um tigre, qualquer animal selvagem carnívoro, num animal vegetariano. Era mais fácil transformar um tigre num animal vegetariano do que converter uma alma sem que fosse pelo intermédio da palavra de Deus. Os homens, os guardas do templo, testemunharam: jamais alguém falou como esse homem. Eu queria então, João, o autor do Evangelho, ele foi um dos apóstolos do círculo mais íntimo ali de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Ele foi mais próximo de Jesus. Jesus caminhava com 12, mas tinha 3 que andavam mais próximos dele. E eles tiveram algumas experiências que foram registradas na Escritura. E falando sobre a mensagem, falando sobre o Evangelho, em primeiro lugar eu queria destacar um ponto que João trata a respeito do ministério de Jesus. João capítulo 1, ele diz assim, no seu versículo 14: João capítulo 1, verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é a essência da pregação. João era uma pessoa próxima de Jesus e ele testemunha acerca de Jesus. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas lá pelas tantas, ele sai da teoria e fala sobre uma coisa, queridos, que só o cristianismo tem. E isso deixa a sociedade, os sábios desse mundo, até mesmo enfurecidos. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. O verbo, Deus, Criador dos céus e da terra, por amor a nós, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É claro, isso foi passado pela tradição apostólica. A pregação do Evangelho foi passada, os apóstolos passaram isso. Mas esse é o centro da mensagem do Evangelho. Nada supera isso. Nenhuma religião tem uma mensagem como essa. Nenhuma religião vai dizer que o Deus dela se transformou, virou gente e habitou entre os homens. Mas o Evangelho diz isso. A mensagem do Senhor Jesus diz isso. E é isso que nós precisamos compartilhar. O povo não está precisando de saber, o povo não está precisando de saber tanto que Deus cura, que Deus faz ficar rico, porque essas coisas as pessoas podem alcançar sem Deus. Mas a salvação eterna, o privilégio de ter restaurada a comunhão com Deus, só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo o cerne da mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe o que tem acontecido? A mensagem tem ficado um pouco distorcida. E eu tenho ouvido muito Evangelho no lugar de Evangelho. Porque o Evangelho precisa começar com isso. O homem está irremediavelmente perdido. Não tem como ele se salvar. Não há o que ele faça. Não há fortuna que ele apresente que garanta a sua salvação. Mas em Jesus há salvação. Ele veio, como o Freitas muito bem disse aqui. Nós não paramos para pensar nisso. A igreja está distraída com relação a isso. Houve um momento em que o Senhor da glória, o Senhor Jesus, teve sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Naquele momento, ele disse: Deus meu, por
foi o único momento em que Jesus experimentou a separação do seu Pai. Por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Não podemos baratear essa mensagem. Não podemos desviá-la e apontar para outras coisas. A mensagem precisa continuar sendo: o homem é pecador, irremediavelmente perdido, mas há uma solução. Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado e você pode ter novamente restaurado a sua comunidade. Boa nova. Os Salmos dizem, Paulo também usa essa passagem, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O Evangelho precisa ser essa boa nova, mas nós precisamos estar imbuídos disso, porque a sociedade nos pressiona. E lamentavelmente muitas vezes a igreja está começando a usar esse artifício. Psicologia, autoajuda. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Imaginemos, eu fico pensando, a gente aqui é do Rio, a maioria, eu acho. Imaginemos um dia em que alguém que chega em mensageiro naquelas favelas do Rio, que são pacificadas de Araque, é só para inglês ver, e alguém que diga assim: olha, acabou a guerra, a paz, vocês podem viver bem. Imaginem a alegria das pessoas que vivem lá sob um jugo terrível do crime organizado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados conseguiram vencer Hitler. Os relatos estão registrados da alegria, da efusão de alegria que havia nas cidades da Europa, onde os mensageiros passavam e diziam: olha, a guerra acabou, a paz, a tirania do nazismo foi vencida e a paz retorna. Havia uma alegria, havia uma coisa assim que quase não dá para falar, está registrado em várias literaturas. E a mensagem do Evangelho, queridos, ela diz isso. E é isso que traz maravilha, deixa o coração maravilhado. Quando a mensagem toca no coração do homem dizendo: olha, a paz. Você viveu tanto tempo em guerra com Deus, mas Deus está te oferecendo a paz. E Paulo traduz isso em 2 Coríntios 5, verso 17. Paulo ele diz exatamente isso. Coríntios 5, verso 16. 2 Coríntios 5, 34. A partir do verso 19, 2 Coríntios 5, verso 19. Irmãos, que passagem, eu amo essa passagem. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Reconcilie-se com Deus. Você está em guerra, você está em angústia, você não consegue achar paz. Deus está te oferecendo a paz, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E como ele fez isso? Lançando as transgressões dos homens, as nossas transgressões, sobre o seu Filho. Essa mensagem é incomparável. Essa mensagem arrebata corações. Eu lamento que em muitos lugares ela esteja sendo distorcida pelo próprio povo de Deus. É claro que não conscientemente, há muita pressão aí, a lógica do mercado, você precisa estar com a igreja cheia, e começa-se a falar diversas coisas, menos do cerne do Evangelho. Quando a mensagem do Evangelho é pregada, os homens ficam maravilhados, porque a única mensagem que apresenta uma solução para o pecado, para a questão da alienação de Deus, para a questão da falta de paz, é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem diz: Jesus
morreu numa cruz por você e por mim. Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, e nós podemos mais uma vez ter paz com Deus. Jamais alguém falou disso. E a igreja tem esse tesouro, porque isso foi passado, irmão, de geração em geração. Foi a tradição apostólica que passou isso. Eu quero terminar com um texto de Pedro, que também pertenceu ao círculo íntimo de Jesus. 2 Pedro nos diz o seguinte, digamos assim, um testemunho de Pedro. Ele diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 16: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrada. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está tratando da sua experiência no Monte da Transfiguração com Jesus. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Temos de novo o testemunho apostólico. Pedro está falando da experiência do Monte da Transfiguração, ele está dizendo: nós ouvimos aquela voz majestosa, nós vimos o Senhor da glória se despir, ainda que por um momento antes da sua morte, da sua humanidade. Nós vimos as suas vestes resplandecendo como a luz do sol. Nós vimos isso. Isso foi passado pela tradição apostólica. Irmãos, isso é um tesouro que a igreja tem. As pessoas podem desdenhar, e esse mundo cada vez mais cético, cada vez mais tecnológico, não que eu tenha nada contra a tecnologia, vai desdenhar disso. Mas nós temos um testemunho vivo, o Espírito Santo testifica no nosso coração. A palavra de Deus é a verdade. Nenhuma profecia é de particular interpretação, mas toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo e dada aos homens para ser escrita. E nós precisamos preservar esse tesouro. A palavra de Deus é muito rica. Essa mensagem atravessou gerações. Homens e mulheres deram as suas vidas. Homens e mulheres morreram por causa dessa mensagem. E nós não podemos diluí-la em coisas tão passageiras como bens materiais, prosperidade. Isso as pessoas podem alcançar sem Deus. Mas a salvação, o encontro com o autor da vida, com o Senhor da glória, a experiência que os apóstolos relatam aqui, e eu sei que muitos têm, sobra da mim. Contato com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Ele está vivo, está aqui presente, ele tem conduzido as nossas vidas, tem nos abençoado. Eu espero que nós saímos daqui renovados e dando mais valor ainda a essa mensagem, porque ela é a única e sempre será, até que todas as coisas terminem, até que nosso Senhor volte, a única mensagem capaz de trazer salvação ao homem e à mulher, a qualquer que ouça e creia nela, esta mensagem. Nós podemos orar? Curva sua cabeça, por favor. Te bendizemos, Salvador, porque aprove a Ti nos alcançar, Tua graça nos alcançou, Senhor. E quando nós ouvimos, quando nós lemos a respeito do relato dos guardas do templo, nós sabemos do que eles estão dizendo. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como o Senhor Jesus. As Tuas palavras penetraram fundo no nosso coração, alcançaram a nossa alma e transformaram eternamente a nossa sorte.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos fizeste, como disse o Teu servo Paulo, mensageiros desta mensagem, Senhor. Usa cada um de nós aqui, onde quer que estejamos, para onde quer que formos, Senhor, porque temos também diante de nós essa expectativa, esse drama, muitas vezes essa ansiedade. Para onde iremos? Senhor, nós sabemos que para onde formos, seremos, Senhor, os mensageiros do Evangelho, da boa nova de Jesus Cristo. Renova-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Muitas vezes nos deixamos levar por esse engodo que está sendo transmitido por aí. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos permanecer firmes, amando a Tua palavra e anunciando, Senhor, essa mensagem com fidelidade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse momento que nós temos. Continua, Senhor, a falar conosco. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.